Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para falar um pouquinho do mercado de trabalho na construção civil, no sentido de arquitetura, projetos arquitetônicos em geral, o que está rolando, o que está em alta, o que está em baixa, né? Uma ex-aluna nossa aqui de sucesso também, Gabriela Menezes, arquiteta e urbanista. Gabi, seja muito bem-vinda. Obrigado. Não precisa ficar tensa. Isso aqui é um bate-papo tranquilo. Fica à vontade. Tá tudo certo, tá? Fica à vontade. Obrigado por você novamente ter aberto a nossa agenda aqui. Se quiser complementar alguma coisa da sua formação, do que você está fazendo, mas vamos falar só da sua carreira profissional, como que está o mercado de trabalho hoje. Gabi, seja bem-vinda. A palavra é sua. Obrigada, Pincerato. Obrigada pelo convite. O mercado de trabalho, para mim, assim, fazem alguns meses que eu saí de um escritório. Tá. Eu trabalhava em um escritório aqui em Araçatuba. E fazem alguns meses que eu estou trabalhando autônoma. Carreira solo. Carreira solo. Eu já trabalhei carreira solo logo quando eu me formei. Na época da faculdade, eu fazia o estágio, né? Tá. Aí, depois que eu me formei, eu comecei em carreira solo. Mas eu sentia um pouco de falta de Experiência, talvez? Talvez experiência e também sentia um pouco de falta de ter alguém ali junto. Dividir, às vezes, opiniões. Bacana. Dividir, às vezes, na parte de criatividade. É diferente quando você está trabalhando em conjunto ou quando você está em carreira solo. Mas talvez fosse uma insegurança da sua parte, porque eu acho que, em termos de repertório, você sempre foi uma aluna muito boa, dedicada. Talvez era mais insegurança de ter acabado de sair da graduação e não saber o que fazer, né? Porque você tem jeito para coisa. Entendeu? A gente sempre percebeu, acompanhou sua formação, sabe do seu potencial, né? Talvez seja um pouco de insegurança mesmo de pô, e aí, o que eu vou fazer, né? Vamos dizer assim. Sim, talvez naquela época que eu me formei foi um pouco de insegurança também. Aí logo depois veio a pandemia. Teve um boom, assim, na procura por reformas. Sim. Durante a pandemia. Então eu aproveitei muito essa questão, porque reformas... Você atende o cliente, vai sentindo o que ele precisa e naquele momento, você entregando um bom trabalho, um bom projeto, um bom resultado na execução, tudo mais, aquele cliente pode te procurar futuramente. Com certeza. Para você conseguir criar do zero, né? Um projeto do zero e tudo mais. Você fazer esse desenvolvimento de como seria o correto, vamos dizer assim, né? Voltando nesse gancho que você está dizendo. Tem reforma, tem construção, tem ampliação, tem comercial, residencial, tem clínico. Então, assim, o leque é muito grande. O leque é grande. O leque, e aí você percebe que, eu nunca fiz um comercial, eu nunca fiz um residencial, eu nunca fiz uma clínica. E aí você começa a ter que aprofundar o seu conhecimento para determinadas situações. Por exemplo, quando você vai fazer uma clínica odontológica, tá? Você tem que atender vigilância sanitária. Sim. As RDCs, enfim. Quando você vai fazer um restaurante, um ambiente de preparo de comidas, vigilância sanitária. Você tem que fazer um LTA. Então, são coisas que realmente, às vezes, vão surgindo, né? Sim. Nessa fase que eu trabalhei sozinha, logo quando eu me formei, tudo era novidade, né? Hoje, com um tempo já de formada, tem várias áreas que eu estou fazendo novamente. Tá. Então, um exemplo, naquela época, eu fiz uma clínica veterinária. Legal. Hoje, agora, ano passado, eu já
fiz outra clínica veterinária. Então, eu já tinha uma experiência. Que bacana. Então, é diferente. Não que o primeiro projeto tenha dado errado. Não, deu tudo certo. Mas quando você já tem a experiência naquilo... O segundo vai ser melhor. Melhor ainda. Então, desde o começo, eu ia fazendo a parte residencial, que eu gosto bastante. Mas também ia fazendo partes comerciais. Então, hoje, eu consigo atender clientes que, às vezes, eu já atendi antes, em alguma reforma, em alguma coisa menor. Que às vezes te procuraram para um outro trabalho hoje, e que agora estão te procurando para um novo. Sim, que agora me procuram para trabalhos maiores. Que bacana, né? Que bom. Tem toda essa questão de conhecer as pessoas. O networking, de estar... Congresso, feira, visita de... Por exemplo, uma coisa que eu acho legal, que eu até estava comentando com a Gabi nos bastidores, né? Que recentemente nós andamos aqui na instituição recebendo contato de fornecedores, né? De empresas de cerâmica, enfim, né? Eu acho muito importante que o aluno da graduação, tá, não fique só, como que eu vou te falar, a gente só visita a Casa Cor, um exemplo. Não, eu acho que a gente tem que conhecer uma loja de material de construção, a gente tem que conhecer uma loja de material elétrico e hidráulico, uma loja de iluminação, uma loja específica que só vende revestimento, piso, etc. A gente tem que conhecer... uma marmoaria para saber as colorações, né? Porque na minha época, hoje, claro, aumentou muito, mas na minha época a gente só conhecia o São Gabriel, o cinza, o preto andorinha, não tinha esse leque que tem hoje, né? Travertino era muito caro, não eram todos que tinham acesso. Então, esse métier, né, desse segmento de fornecedores é interessante até na hora que você vai montar um repertório. Por exemplo, assim, desculpa, eu vou fazer um determinado ambiente, vou fazer um banheiro, vou fazer uma cozinha, e aí, que revestimento que eu vou colocar? Se eu não souber, não conhecer os revestimentos que tem disponível no mercado, como que eu monto o moodboard? Sim, faz total diferença estar visitando as lojas, ter fornecedores de qualidade. Assim, hoje em dia eu tenho já os fornecedores que eu sou acostumada a trabalhar, tenho o pessoal que eu já conheço o trabalho. Estou sempre aberta a conhecer novos trabalhos, porque assim, o mercado não para de crescer, né? Eu acho que vai crescer mais ainda. Mas quando a gente sai aqui da faculdade, a gente não tem esse feeling, a gente não sabe ainda para onde vai, o que faz, quem a gente procura. Hoje em dia eu consigo... pontuar melhor isso. Sim. Com toda a experiência também de ter trabalhado nos escritórios que eu trabalhei. Então, e ter feito os projetos que eu já fiz, que eu executei. Então, você consegue ter uma noção de quem consegue executar aquele projeto para você, quem consegue... né, qual te loja atender, vai aquela atender, demanda que você precisa. Isso. Qual loja vai atender aquele projeto, vai, né, vender para o cliente o que ele está precisando. Porque você tem que sentir a dor do cliente, você tem que sentir quanto que ele pode investir ou não. Aquilo Sim. é um sonho. Por exemplo, determinados... Hoje eu vejo essa... Que engraçado, né? Outro dia eu estava comentando com o pessoal aqui sobre automação. Eu estava relembrando que, por exemplo, hoje a automação virou uma coisa muito forte, né? Existem hoje empresas especializadas somente em automação. Mas há 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu me lembro que também tinham empresas que faziam automação. Só que a automação ela era menos evoluída, né? Não era uma empresa exatamente específica para tal, que era preparada, era geralmente uma loja que vendia sistema de som, vendia vitrola, que colocava as caixinhas de carro automotiva embutida na parede, fazia as ligações e você tinha som na casa inteira. Então a automação já existia. Só que
com, às vezes, a evolução, ela deu uma parada, e aí com essa nova tecnologia, né, a gente fala das Alexas, né, dos Google Assistentes e tal, isso aí acabou retomando com força, né, que hoje. Eu lembro recentemente, né, que eu comprei uma Alexa para colocar no quarto do meu bebê. Aí minha esposa falou: pra que você vai gastar dinheiro, né, com uma Alexa, não sei o que, tal. O mundo já se viu, né, brava que eu tinha comprado a Alexa. Eu falava: calma, né, eu gosto de tecnologia, eu tentava. Aí hoje, meu neném não dorme sem a Alexa. Ela já entra no quarto: Alexa, não sei o que, toca, Alexa, né? Esses dias eu tava brincando com ele fala com a Alexa, não sei, brincando. Então, assim, mudou muito isso, né, hoje. Uma coisa que, assim, já existia, mas que veio com força. Essas lojas que só vendem artigos de design, quadro, poltrona, sofá, lustre, vaso. Por quê? Porque você está fazendo uma composição do ambiente, né? Então, a parte de revestimento, móveis, lojas especializadas em móveis de piscina. Então, assim, eu particularmente vejo que, assim, a arquitetura ela cresceu muito, vai crescer mais ainda, vai faltar profissional eu falo profissional no sentido bem qualificado, tá? A gente já tem visto algumas situações, né, que o próprio mercado está selecionando, tá peneirando essa situação. Então, aquele que às vezes tiver mais preparado, tiver mais estudado, tiver mais... Então, assim, né, a gente num outro momento falou muito de estágio. Estágio é uma coisa importante. Então, você contando da sua trajetória inicial aí, pós-graduação no mercado de trabalho. Pô, você começou a fazer um estágio, começou uma carreirinha solo. Aí depois foi fazer um estágio no escritório, no outro, não sei o que, tá. Aí tudo isso foi agregando ao que você se tornou hoje e o que você vai evoluir ainda mais. Tá nova, né? Tá jovem, tem muito o que aprender também, né? E mostrar o que você merece. E de portfólio, né? Sim. O legal, assim, da profissão é que ela tem um leque, né? Como você tinha dito, ela tem um leque de possibilidades. Então, hoje eu me vejo muito na área de projetos. Legal. Desenvolvimento do zero, mas também do zero até o final, até, vamos supor, aquele quadro que a pessoa vai colocar ali na sala dela. Desde que de antes de estar no chão da terra, desenvolver todo o projeto, até a mudança dela. Sim. Casa pronta, chave na mão. Sim, eu sempre falo para os meus clientes, quando é nessa questão de fechar um projeto, que ele vai começar a construir, eu sempre falo para ele, eu vou estar ali com você do começo até o final. Então, né? Porque Mas tem toda a questão do acompanhamento da obra, de fantástico. Tudo isso. Porque às vezes o cliente, ele não tem essa noção. Às vezes ele acha que você vai fazer o projeto, vai entregar para ele, é só aquilo ali. Sim. Então, quando eu vou apresentar um orçamento, quando eu vou apresentar, né, a minha proposta de trabalho para o cliente, eu sempre explico que tem todas essas opções, né? Tem a opção de desenvolvimento de projeto, tem a opção... Hoje em dia, eu gosto de trabalhar, dependendo do projeto, com o responsável técnico, sempre um engenheiro, né, em conjunto. Mas mesmo tendo um engenheiro que vai na obra... Você precisa ir também. Sim, porque tem o projeto, o pós, que é depois do projeto arquitetônico, tem o pós, que é um projeto de interiores. Tá. Aí, às vezes, as pessoas não entendem a questão de uma tomada no lugar errado, não vai atender o móvel. Então, às vezes, a pessoa sabe uma fala, coisa? Eu queria que esse móvel tivesse um perfil de LED, igual o que eu vi na internet. Mas e aí? Não foi contratado um projeto de elétrica, um projeto... Você está vendo como é importante trazer essa sua experiência para aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que estão na graduação, estão para sair da graduação.
ouvir o que uma profissional, tá, com experiente, nova, mas já uma bagagem de trabalho grande, dedicada na sua formação dentro da graduação, coloca como relato de coisas que efetivamente são problemáticas. Que nem outro dia eu estava atendendo, né, puxando esses ganchos que você está falando. Primeiro, que assim, quando você vai fechar um projeto, o cliente acha que é só que no projeto arquitetônico, naquele preço que você está às vezes fazendo, tá acompanhamento, tá design, que você vai fritar a comida dele, que você vai, enfim, né? E não é assim. É diferente um projeto arquitetônico e o valor, por exemplo, de um projeto agregado para design. O design demanda muito mais tempo. Você tem que visitar lugares, você tem que ter repertório, você tem que ter conhecimento. Você às vezes você precisa, né, quando você vai fazer uma composição no ambiente, você precisa visitar 3, 4 vezes um lugar para escolher um tecido, para fazer a composição. E a gente, como profissional, às vezes não recebe a importância devida. Porque às vezes vão pensar assim, eu falo para você, Gabi, faz um projeto de design do meu escritório, né? Aí eu falo para você algumas coisas, quero uma mesa assim e tal, pensei nisso, tal. Mas às vezes você precisa ir no mesmo lugar 3, 4, 5 vezes tinta, eu estou falando só de imobiliário. Sim. Aí você tem marcenaria, você tem às vezes uma pedra, uma marmoaria, um exemplo, se for um consultório, por exemplo, de uma psicóloga, que você precisa de uma pia para lavar uma mão, né? Você precisa, por exemplo, de um eletricista para fazer o projeto. Você vai colocar um painel, um ripado, mas eu quero naquela prateleira um perfil de LED, como você está falando. Mas, poxa, como que eu vou ligar a tomada? Eu preciso ir lá, né? Eu preciso, por exemplo, de um ar-condicionado. Então, eu preciso, às vezes, eu quero uma planta. Então, olha o tanto de lugar que você tem que visitar, né? Que nem o nosso espaço aqui. Imagina se fosse o meu escritório. Olha o tanto de lugares que eu tenho e ele teria que visitar para compor tudo isso aqui. Por exemplo, eu acho essa mesa aqui linda, maravilhosa. Só que se fosse no meu escritório, ela, para mim, tinha que ser preta. Minha preferência. Entendeu? Então, assim, olha o tanto de coisa que você, como profissional, aprende, precisa saber para poder fazer, precisa investir em tempo e aí não querem te pagar. Aí ligam para você e falam assim, Gabi, você não faz um projetinho para mim? Meu projetinho não é assim, eu estudei 5 anos, eu tenho 5, 6 anos de experiência, trabalhei em 3, 4, 5 escritórios, fiz tanto... Então, isso que eu falo que às vezes nós, como profissionais, precisamos trazer, né? Como você está nos dando o prazer hoje de contar essas histórias suas, trazer para aqueles que estão na graduação e que vão sair, da gente nós nos darmos mais valor à nossa formação, para a gente saber e na hora de se precificar, ter valor. Isso é importante. Sim. Falta um pouco a concepção das pessoas de que não é um projetinho, né? As pessoas acabam ficando com essa concepção de que é só uns desenhozinhos, projetinho, um desenhinho. Aí não quer te pagar o que vale? Sim, acontece isso bastante. Quer que você faz na hora? Acha que a Gabi é barraca de pastel? Me dá um de carne e sai na hora? Não, tem dedicação. Tem horas de trabalho. O jogo de cintura nessas situações é complicado, porque o cliente, às vezes, ele demora para te procurar e quando ele procura, ele quer aquilo para hoje. Hoje. E, às vezes, você tá com o prazo um pouco mais apertado. Como eu estou sozinha, né? Eu sou o meu próprio marketing, eu sou, né? Você é marketing, vamos lá, você é comercial, você é marketing, você é pós-venda, você... Sim. Você é tudo. Sim. Eu tenho algumas amigas que estão trabalhando na área também sozinha e às vezes a gente faz alguma coisa no sentido...
Esses tempos eu tive um projeto que era... Em parceria, você quer dizer? Eu tive que fazer um levantamento de um prédio comercial e era extenso, assim, para eu fazer sozinha o levantamento. Dentro de um determinado espaço de tempo. Porque eu tinha que fazer o desenvolvimento do projeto de uma franquia que iria aumentar. A franquia seria... A loja em si seria só na parte da frente. Só que o pessoal da franquia, eles queriam o levantamento do prédio todinho. Tá. Então, eu chamei uma amiga para ir comigo. Para ajudar. Para me ajudar a fazer esse levantamento, né? Então, algumas vezes eu trabalho também em parcerias. E as pessoas às vezes não entendem isso, né? Elas acham que você tem que atender ela naquele exato momento e resolver tudo naquele dia, naquela semana. Que você não tem outros clientes, que você só tem aquele cliente. Que você não tem vida social, que você não tem vida pessoal, profissional, que você não tem família, que você às vezes não estuda mais, que você só tá... Não é assim. Só que eu falo, Gabi, assim, não sei se talvez por estar um pouco mais velho ou por já estar na área há um bom tempo e conhecer algumas dores, se nós, em geral, na classe, não nos unirmos, porque assim, toda graduação é importante, o administrador, o contador, o médico, o engenheiro eletricista, o civil, o arquiteto, o enfermeiro, o fisioterapeuta, enfim, todos são importantes. Só que eu não vejo uns com mais e outros com menos valor. Cada um tem a sua importância. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal meu, tá? Em 2020 eu sofri um acidente de moto. Caí de moto. Fiquei 4 meses de cama. Minha perna, eu fui pôr o pé no chão com 120 dias. Eu fui começar a dobrar a perna com 90. Só que se não fosse uma fisioterapeuta, os médicos que me operaram, né? Um acompanhamento, às vezes, psicológico. Então, olha a cadeia multidisciplinar que efetivamente se dedicou para fazer com que eu voltasse a meu dia a dia normal. Então, o fisioterapeuta é importante? O médico é importante? Aqueles que, por exemplo, criaram as próteses, os engenheiros mecânicos que fizeram as próteses, parafusos que colocaram na minha perna são importantes. Então, assim, eu acho que só a gente tem que efetivamente nos unirmos no sentido de, por exemplo, que nem tem um amigo meu que está construindo uma casa em Birigui, está construindo uma casa num condomínio médio alto padrão, uma casa de 500 metros quadrados, um terreno de 2.000 metros quadrados. Aí ele liga para mim e fala assim: você não tem ninguém que faz um precinho bom para mim, um arquiteto? Eu falo, cara, você é louco, tipo assim, só o seu trabalho aqui, porque ele não é da área, né? Ele é então assim, eu falo, cara, então assim, a gente tem que começar a nos dar mais valor. Sim. Vender-nos melhor, né? Mostrar, por isso que eu falo que às vezes aquele profissional que vai sair da graduação e se qualificar, na hora dele vender um projeto, na hora dele vender um material, na hora dele vender um serviço, qualquer que seja ele, se ele tiver conhecimento do que ele está fazendo e do que ele está vendendo, põe o preço que quer. Põe o preço que quer. A gente estava falando aqui nos bastidores antes de começar, né, de alguns profissionais da nossa área que estão em ascensão, que tem projetos, vários projetos dentro do mesmo local. Então isso aí acaba sendo um boca a boca, né? Então, por isso que a gente tem que talvez, né, nos unirmos para quando alguém ligar para você, Gabi, faz um projetinho. Não, eu faço projeto, eu trabalho, meu trabalho é sério, é honesto, eu formei 5 anos formado, tenho tanto de experiência. A pessoa fala, poxa, é verdade, né? É isso que eu acho que falta, entendeu? Sim, falta isso no mercado, na profissão em si, no pessoal da região também. Sim. Tá faltando isso. Às vezes as pessoas elas não têm essa visão de que
Às vezes ela vai gastar R$1 milhão para construir aquela casa do sonho dela e ela não quer pagar nenhuma porcentagem daquilo no projeto, que é a alma, é a alma da casa. Exatamente. Porque é o zero ali da casa, né? É o pensar na casa e tudo mais. E sem contar que muitas pessoas às vezes fecham só o projeto. Às vezes não procuram nem arquiteto, às vezes elas procuram um engenheiro para fazer o projeto. Sim. E aí depois elas vendo a casa começa a erguer e tal, elas começam a ver que a casa às vezes vai ficar vazia, alguma coisa nesse sentido, porque hoje em dia a construção civil, os projetos, eles estão mais voltados para áreas integradas, né? Hoje em dia está nessa questão, a arquitetura aí. E aí a pessoa começa a perceber que ela vai precisar de alguém para auxiliar ela. Aí procura um arquiteto para fazer a parte de interiores. Isso tem acontecido bastante. Eu gosto dessa parte de interiores. Porque anteriormente ele quis economizar, não contratando um arquiteto para fazer o projeto, aí contrata um engenheiro que ele acha que vai ser mais barato. E depois ele precisa de você como profissional. E aí que é o erro das pessoas, porque se ela tivesse contratado o arquiteto desde o início para desenvolver o projeto, o engenheiro desenvolveu o estrutural, perfeito, a parte técnica, ali os dois em conjunto, né? O resultado final, ele é outra coisa. Ele é outra coisa. Um projeto arquitetônico pensado desde o início por um arquiteto que já pensa também na parte de interiores, já pensa no completo. Até na montagem na moradia da casa, você vivendo na casa, né, no seu conforto térmico, pensando em tudo. Perfeito. É outra coisa, é outro resultado. Então, as pessoas, elas têm que ter essa visão, que às vezes aqui no interior talvez não tenha tanto essa visão. É uma questão cultural. Só que somos nós, profissionais, que temos que ir trazendo isso para as pessoas, abrindo a mente das pessoas para elas conseguirem entender o que é arquitetura. E a sua importância. Quantas vezes eu escuto as pessoas me perguntarem: mas você assina projeto? Mas você... As pessoas não entendem muito ainda o que é o nosso trabalho no mercado profissional. No mercado, sim. As pessoas, elas têm dúvidas, elas não entendem muito isso ainda. Então, é nosso dever abrir a mente das pessoas para elas entenderem o que é o arquiteto no mercado de trabalho, o que o arquiteto faz, o que ele consegue te entregar, por que ele cobra aquele valor, quantas vezes ele vai ali na sua obra, quanto de tempo ele vai gastar com o seu projeto, né? Tem toda essa questão que às vezes as pessoas não entendem, né? Gabi, só para você ter uma ideia, eu sou engenheiro civil de formação, tá? Hoje, se eu estou onde eu estou, foi uma oportunidade me dada dentro do curso de arquitetura pelo professor Rubens e, claro, por toda a instituição, né? Professor Nelson também, professor André Ornelas, que me apoiaram, me deram essa possibilidade. Mas eu cresci academicamente dentro do curso de arquitetura, tá? Onde eu tive as maiores oportunidades e acabei chegando, graças a Deus, onde eu estou. Então, assim, eu estou te falando, sou engenheiro civil, mas gosto muito da arquitetura. Gosto do curso em si. Então, o que eu falo para o meu aluno? Eu falo, gente, é um relacionamento, é um casamento que quando as partes entenderem qual que é a importância de um e de outro, até onde vocês podem ir e cada um no seu quadrado, é só sucesso. Por que eu falo isso? Por exemplo, arquiteto preparado para desenvolver um projeto arquitetônico, porque ele é especializado nisso, ele só faz projeto. Engenheiro civil, fazer os cálculos para que aquilo lá seja edificável. Então, se um aceitar e entender o outro, não tem como dar errado. E tem trabalho para os dois. Então, por exemplo, eu sou engenheiro civil, você é arquiteta. Gabi, projeto arquitetônico é seu. Você só conversa comigo para ver se o seu projeto a gente consegue calcular para ficar em pé. Dando certo, bola para frente. É isso que falta. Não eu querer
fazer projeto, para quê? Para que isso? Tem espaço para todo mundo. Então, você desenvolve o projeto, você faz o design de interiores, porque você tem, que nem se você pedir para fazer uma casa, eu vou fazer aquela quadradinha. Você já tem outro feeling, outro sentimento. Você tem, né, um traço diferenciado, né? O engenheiro vai fazer aquelas coisas quadradas, caixotinho, canto, né? Aquela coisa simétrica. É diferente. Aqueles bicos retangular para aproveitar. Não, é diferente. Então, você faz uma coisa e eu faço outra. E aí o negócio flui. Entendeu? Então, eu acho que também está faltando isso sabe aquela coisa de aceitação? Pô, qual que é o problema? Eu ganhar no projeto estrutural, no elétrico, no hidráulico, no acompanhamento de obra, mas eu fazer um projeto com embasamento técnico, embasamento de desenvolvimento de design, agradável, iluminação, ventilação. Olha que fantástico seria. Sim, faz total diferença. É muito, hoje em dia, falado assim, a compatibilização dos projetos, né? Sim. Só que não são todos os clientes que têm essa visão e às vezes ficam com o pé atrás, fica resistindo o máximo possível, às vezes por questão de custo e tudo mais. Só que quanto mais o pessoal impor isso, conseguir, né, quebrar essa barreira. Talvez fique mais fácil, assim, pro dia a dia de trabalho, ficaria muito melhor e os resultados dos projetos, das serão obras, outros, tanto comerciais quanto residenciais, seriam bem melhores. Que no outro dia eu fui visitar, não faz tanto tempo, fiz visitar uns amigos e aí fui usar o lavabo, né? A hora que eu entrei no lavabo, para eu fechar a porta, um apartamento novo praticamente, não tem 5 anos de construção, que eu fui usar o lavabo, para fechar a porta eu tive que ficar em cima quase do vaso sanitário, porque a abertura da porta não dava. Alguma coisa está errado. Né? É que nem, por exemplo, né, eu, particularmente, vamos fazer um edifício. A gente sabe de alguns edifícios na região e na cidade aí, que não foram desenvolvidos por arquiteto, e sim por engenheiros. Aí alguns espaços foram mal aproveitados. Aí fica bico, aí fica pilar redondo. Então, assim, poxa, deixa o arquiteto, um escritório de arquitetura, aquele que estudou para isso, desenvolver o projeto. Se atenta você, engenheiro civil, a deixar aquilo em pé. Faça com que aquilo fique em pé. E que né, tenha uma longevidade, uma vida longa. E deixa o arquiteto pôr a planta, pôr a cor, pôr o mobiliário, pôr a pedra. Não se mete nisso, cara. É complicada essa questão. Semana passada mesmo teve uma obra que eu estou fazendo só a parte de interiores. E aí eu faço visitas semanais nessa obra, foi combinado com o cliente. Por questões de avaliar se está tudo sendo executado conforme o projeto, né? Os pontos de hidráulica, elétrica, todas essas questões. E aí, o que acontece? Um exemplo é ali, na parte da entrada da casa, tem um pilar ao lado da porta de entrada. É uma porta com um vão alto, né? De quase 3 metros. E aí eu entendo que esse pilar tem que estar ali, né? Só que ele não foi deixado ali mais nenhum outro espaço depois do pilar. Eles já concretaram e não foi deixado nenhum espaço do lado para a gente conseguir fazer a parte de interruptor. Então, por quê? Acabou ficando... A casa já foi feito o projeto,
aprovou o projeto e não foi feita a compatibilização dos outros projetos antes de começar a construção da casa. Então vai vir a ficar Então, são longe o erros. interruptor. O interruptor ele vai ficar assim, na frente, né? Ele vai ficar na... Eu já não gosto dessa situação. Sim. Porque ali na frente eu já estava pensando em encaixar um painel do hall, já toda uma questão. Então, são ocorrências que acontecem assim no dia a dia, que a gente vai vendo a importância de compartilização dos projetos. Todos os projetos estarem alinhados antes da construção começar a iniciar. Isso é importantíssimo. Teve uma outra situação também, num projeto comercial, agora no começo do ano. Desenvolvi o projeto comercial. Tá. Num prédio alugado. Uhum. Aí o que acontece? Esses prédios mais antigos, alugado, não tem projeto. Assim, tem projeto na prefeitura, lá um rascunho na prefeitura, da metragem para pagar a IPTU e tal. E só, não tem nada. Aí fica vago, você não consegue saber ao certo onde tem um ponto, um cano, onde está passando um cano, onde está passando alguma coisa. Memorial Nós estávamos quase entregando a obra. Foi uma das últimas prateleiras que foi furar a parede. Furou um cano. Aí até a gente descobrir de onde vinha aquele cano. E aquele cano vinha da loja do lado. E tal. Toda uma dor de cabeça. Porque se existisse um projeto daquele prédio comercial que mostrasse toda a elétrica, hidráulica, tudo certinho... não aconteceria isso, porque na hora de eu desenvolver o projeto de interiores, eu conseguiria ver, né? Adequar a locação daqueles... Isso. E a gente tinha feito uma pintura ali... Estragou, refazer Era uma pintura com... que não só pintura tradicional, era um desenho de um designer... Né, que ele foi lá e fez. Então, a gente teve que chamar ele para arrumar e tal. Teve toda uma dor de cabeça. Mas porque não tem projeto, né? Esses prédios mais antigos e tal. Não tem... Então, isso aí é uma dor complicada, né? Que eu vejo como... Né, não tem como, às vezes, você... refazer né? A gente vai sentindo a dor e vai fazendo e vai, né, adequando. Isso é complicado. Pra você ter uma ideia, eu recentemente me mudei de Birigui para Araçatuba, né? Hoje eu moro em Araçatuba. E aí nós fizemos uma reforminha na casa que nós mudamos, tal. Pra você ter uma ideia, eu em Birigui. Eu vou te dar o exemplo do que eu vivi em Birigui antes de me mudar e agora nesse lugar novo que a gente está. Na minha sala de TV tinha uma tomada atrás da TV. Que é uma casa antiga, da época dos meus avós, né? Aí eu tinha televisão, um aparelhinho de som, um modem da internet, um aparelhinho de streaming, enfim. O que eu tinha que fazer? Pôr uma régua. Sim. Então, na mesma tomada, eu tinha mais 5, 6, 7 aparelhos ligados. Podendo ter um curto, pegar um fogo, alguma coisa, porque eu estou sobrecarregando aquele ponto, né? Já quando eu me mudei nessa outra casa, eu fiz questão de ampliar. Por exemplo, hoje atrás da minha TV eu tenho 10 tomadas. Tem 3 sobrando, tenho 10 tomadas. Eu, por exemplo, paredes que eu ia pintar de novo, né, que eu reformei, cortei, eu aumentei a quantidade de tomada, eu mudei interruptor, eu cabeei internet. Então, por exemplo, sei lá, da sala de TV para a marinha de lazer. Eu tenho uma outra televisão ali, agora é tudo smart, né, tem essas Alexa, essas coisas. O que eu fiz? Vamos pegar um cabo, puxar um cabo de internet daqui para lá. E fui puxando. Eu, por exemplo, uma dor que eu já tive no passado, que hoje eu não gosto de ter, é você entrar num quarto, acender a luz, aí a hora que você vai deitar, que você vai dormir, você tem que levantar da cama e vou lá na porta. Porque não tem interruptor do lado da cama. Você, às vezes, está numa cozinha e não ter tomada suficiente. Nem, por exemplo, muitas pessoas não sabem que determinados equipamentos elétricos
são tomada pino 20 ampere, que é aquele mais grosso. Eu não posso colocar o 10 ampere. Cara, coloca um T, coloca um Benjamin, coloca um adaptador. Não, pode até colocar, mas daqui a pouco vai queimar, derreter, porque ele demanda mais energia. Então são esses tipos de dores que eu tenho visto ainda no mercado quando a gente fala de desenvolvimento de projeto arquitetônico, entendeu? E que, às vezes, não é porque você não sabe fazer, muito pelo contrário, você sabe fazer, orienta o cliente a fazer, só que às vezes o cliente não quer gastar para fazer. É outra coisa, por exemplo, você pega na parte de instalação elétrica predial, a NBR 5410, que é a que rege a parte de instalações elétricas, ela menciona que toda tomada deve ser aterrada. Aí a hora que você fala para o cliente que ele tem que aterrar todas as tomadas da casa dele, ele vai falar para quê? Puxar mais um fio para aterrar todas as tomadas? Qual que é a necessidade? A necessidade de cabo queimar o equipamento. Então isso aí são situações que às vezes eu menciono, né, dentro da graduação e para aqueles que, né, estão saindo aí, para que se atentem, porque se acontecer um problema, quem que é o culpado? Nós. Nunca é ele que não aceitou a ampliação. Sim, a culpa sempre cai. É do arquiteto, é do engenheiro, porque aquela tal história, eu não preciso de engenheiro, não preciso de arquiteto, meu pedreiro faz, meu pedreiro sabe, ele já fez isso. Essa é uma questão também que, se for falar desse assunto... A gente vai ficar aqui uma semana falando. Tem muitos, assim, pessoal da mão de obra que às vezes eles querem tomar a frente, às vezes ainda mais comigo, que sou mulher principalmente. e assim, jovem, né? Sim. Então, às vezes eles querem tomar a frente, às vezes por eu ser mulher e ser jovem, às vezes eles acham que não entendo, que você não sabe, exatamente. Alguma coisa do tipo. Uhum. Acontece, mas assim, não é com frequência, ainda bem. Graças a Deus. O pessoal E você lida bem com isso, porque você se impõe da maneira, pelo amor de Deus, não é se impor da maneira, é se impor da maneira inteligente, mostrando seu conhecimento. Sim. Porque a gente conhece alguns mestres de obra, alguns encarregados, alguns pedreiros, né? Tem um senhor que trabalha para nós, né, que presta serviço para nós de pedreiro. Pelo amor de Deus, ele sabe muito mais que muito engenheiro recém-formado, né? Ele é muito inteligente, ele dá ideias, mas é um pedreiro. Talvez ele não tenha tido as mesmas oportunidades que nós tivemos, mas se ele tivesse, ele seria um fantástico engenheiro, né? Só que, eventualmente, a gente precisa se impor, se unir para fazer a coisa certa. Sim. Porque senão acaba, né? Então, assim, só que ele não aprendeu a projetar, ele não aprendeu um cálculo, ele não aprendeu um conforto, ele não aprendeu um design, ele não sabe, por exemplo, quais são... Às vezes não sabe ler o projeto. Você entendeu? Essas são dores. Tem essa questão também, que às vezes você vai lá, explica, leva o projeto, deixa o projeto lá na obra, pendura o projeto na parede para e às vezes mesmo assim executa de outra forma. Sim. Aí a bomba cai em quem? Cai no arquiteto. Sai sempre na gente, Gabi, sempre. Cai no arquiteto, cai no engenheiro, né? Sabe, você pediu o material errado, você não pediu, enfim, sabe, só para nós, porque nós somos responsáveis técnicos. E até na hora de você fechar um projeto, essa questão, né, das visitas técnicas, esse tipo de coisa, o profissional, o cliente que nos contrata como profissional, ele acha que se ele ligar, que nós temos que ir lá toda hora, ficar o dia inteiro na obra dele, e não é assim. Que tem que estar disponível o tempo todo, atender o celular o tempo todo. O que a gente está querendo dizer... É complicada essa questão. É totalmente complicado. Mas o que nós estamos querendo dizer aqui? Que não é que nós não queremos estar presentes. Só que para nós estarmos presentes, como algumas demandas se fazem necessárias, a gente precisa ganhar para isso. Nem relógio trabalha de graça. Então, fechou o projeto comigo, fechou o design, acho que eu vou todo... Não é assim. Então, por isso que eu falo que a gente tem que nos dar mais valor, a classe tem que ser mais unida,
a gente talvez teria que ter talvez um teto de cobrança para que não haja uma precificação inadequada. Sim. A Gabi cobra a Gabi cobra 5, o Pincerato cobra 7. Para lá, né? Ou o João cobra 50 e o Xisto cobra 100, mas pera lá. A questão da precificação também é importante frisar, porque, assim, eu tento manter a minha ética profissional. Claro. Esses dias até aconteceu de eu ficar sabendo de que uma cliente, ela tinha orçado com uma outra arquiteta e eu tenho amizade com essa outra arquiteta. Só que a cliente nem imagina, né? Às vezes eles acham que a gente não conversa entre si, enfim. Então, eu conversando com essa outra arquiteta, a gente chegando a uma conclusão, nós definimos que eu falei para ela, minha questão de ética, eu poderia ser uma pessoa que cobraria a menos, Sim. só para pegar o projeto. E aí eu falei para ela que eu não faria isso e cobrei o mesmo valor porque estava de acordo com o que eu cobro já nos meus projetos. Sim. Para o cliente, ele escolher de acordo com o profissional que atende mais ele. Perfeito, fantástico. Para não fechar por questão de preço. Isso. Não ficar fazendo leilão. É. Quem cobra mais barato. Não, as pessoas elas têm que procurar o profissional porque ela se identificou com aquele profissional, com o trabalho daquele profissional. Perfeito. Não por questão parabéns, é isso aí mesmo. Do preço. Então, aconteceu isso. Acho que foi mês passado que aconteceu isso e tal. Mas eu sei que, dependendo das pessoas que fossem, iriam, às vezes, cobrar mais em conta só para fechar o trabalho. E isso é triste. Puxando pensar. um gancho que a Gabi tá falando, esse dia eu tava conversando com um profissional, e aí chegaram no escritório dele e falaram assim, quanto que é o projeto? Eu cobro tanto. Aí o cara virou assim, então, mas o cara lá tá cobrando tanto. Aí o cara falou assim, não, tudo bem, esse é o meu preço, esse é o preço dele. Se o senhor quiser fazer com ele, o senhor fica à vontade, só que esse é o meu preço. Olha a minha estrutura, não estou desmerecendo o outro profissional. Mas esse leilão que você falou, Gabi, realmente acontece. É uma coisa, né, pra você ter uma ideia, só puxando um exemplo, por exemplo, meu seguro residencial, eu faço com a mesma pessoa há 30 anos. Já tive a oportunidade de trocar? Já, mas eu não troco por quê? Porque eu fidelizei, o cara me atende, já teve lugar de me cobrar menos. Então, assim, eu tô pelo profissional. E isso que a gente tem que, né, levar em consideração, fazer todo esse trabalho que é árduo, né, de conscientização, de mostrar por que viemos, mostrar o tempo que levamos para fazer aquilo. Sim. Falta essa conscientização mesmo, das pessoas entenderem o nosso trabalho mas assim, com todo jogo de cintura e todo um passo de cada vez, um degrau de cada vez. Eu gosto muito de ser arquiteta, eu não me vejo fazendo outra coisa, mas é isso, não poderia deixar de citar todas essas sim, são extremamente importantes, sim. Porque o canal aqui, eu acredito que vão ser o pessoal da área que assiste bastante também. Então porque a gente precisa mostrar, nós precisamos nos unir. É isso que eu falo para os meus alunos. A gente tem que se unir para a gente ter valor, né? Todo mundo tem o seu valor, né? Eu, por exemplo, eu não gosto de pôr preço nas coisas dos outros. Eu tento negociar. Mas por preço, falar, o seu vale... Não, isso eu acho errado. Você vai virar para mim, meu projeto custa 10. Pô, Gabi, eu tô meio apertado, eu chego nos 8. Dá para você fazer? Dá. Não, sei lá, eu faço a 9. Então tá bom, 9, vamos chegar nem para mim, nem pra... Mas não fala assim, o cara faz 5. Não, aí não dá. Porque tem uma questão também que a gente sempre brincava assim entre nós, amigos que são arquitetos. Às vezes a pessoa, ela chora no valor do projeto e aí depois ela vai lá e compra um sofá que é mais caro do que o valor do projeto.
Então, por isso que o pessoal tem que se valorizar e dar o seu devido valor. Gabi, Sim. para a gente ir para essa reta final desse nosso bate-papo extremamente prazeroso, extremamente, sabe, fácil de lidar, para aqueles que estão saindo, que estão na graduação, né, para profissionais que vão nos assistir, dentro do mercado da arquitetura, o que você acharia talvez importante o profissional saber, ou às vezes se posicionar, ou às vezes a ética, o que você poderia deixar de não conselho, mas de pensamento aí para nós? Você que está saindo agora da faculdade, da graduação de arquitetura, se você não se sente ainda confiável para trabalhar na área, precificar ou às vezes exercer a profissão, procure trabalhar em escritórios, em construtoras. No você caso, adquirir essa experiência. Isso. No caso, se você não fez muito tempo de estágio, só o tempo que a faculdade exige e você sente que você precisa de mais tempo assim, de estágio, faça isso, comece de baixo, não queira começar lá de cima, já ganhando muito bem. Porque é uma escadinha que a gente vai subindo, né, É um Gabi? degrau de cada vez. E aí tem toda essa questão da precificação. Procure fazer networking, procure ter contatos com profissionais há mais tempo na área, com os escritórios, às vezes, que você vai trabalhar, para você ter essa noção. De serviço, para você ter noção, para você saber os preços. Sim, para você ter essa noção de quanto vale o seu trabalho, né? Para a gente conseguir melhorar essa situação do mercado aqui da região. Né? Para a gente poder ter um valor maior. Sim, porque... A gente parar de fazer projetinho. Isso, para as pessoas darem o devido valor, porque não é um projetinho, não é um desenho. Isso, exatamente. Né? As pessoas começarem a entender mais a importância do nosso trabalho na sociedade e em toda a questão. Perfeito. Gabi, muito obrigado. Foi um prazer falar com você, te ver. Obrigada. Ver que você está aí continuando trilhando uma carreira de sucesso, que você está buscando e que você vai alcançar seu lugar, tá? Parabéns por tudo que você tem feito. Gente, obrigado, um abraço. Tchau, tchau.